A videoaula de hoje é sobre o movimento circular uniforme, o MCU. Nós vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais para esse movimento. Nós vamos trabalhar a diferença entre o movimento de translação e rotação, mas nós vamos trabalhar especificamente na videoaula de hoje o movimento de rotação. Nós vamos trabalhar grandezas angulares, definição de radiano, propriedades da circunferência, espaço angular, deslocamento angular, velocidade angular média, período, frequência, o movimento circular uniforme, vamos ver as características desse movimento, aceleração angular média, nós vamos ver a definição de polia correia e corrente ideal. Existe uma relação entre as velocidades linear e angular e a aceleração linear e angular. Então nós vamos ver as equações que relacionam essas grandezas. E nós vamos trabalhar algumas situações problema. Translação e rotação. A aula de hoje é sobre o movimento de rotação, mas para ver a diferença entre translação e rotação. A translação é o movimento que o objeto realiza em linha reta. Então aqui nós temos uma figura de um carrinho. Nós temos aqui a velocidade linear, tem a mesma direção e o mesmo sentido. E rotação é o movimento que o objeto realiza em torno do seu próprio eixo, ou centro de rotação. Então nós temos aqui o eixo da nossa roda e ela movimenta no sentido horário ou anti-horário. O somatório da rotação mais a translação é o movimento, é o rolamento, mas hoje, especificamente, nós vamos ficar com o movimento de rotação. Grandezas angulares. Nós vamos utilizar outras grandezas. Então, na análise desses movimentos circulares, nós vamos utilizar novas grandezas. A medida vai ser sempre em radiano, nós vamos ver a definição de radiano. Então, nós vamos trabalhar com o deslocamento e o espaço angular, a letra grega φ. Nós temos aqui o símbolo. A velocidade angular, o ômega. A aceleração angular, o alfa. Então são novas grandezas que nós vamos trabalhar agora no movimento de rotação. Nós vamos ver separadamente cada uma dessas grandezas. Definição de radiano. Radiano, a palavra derivada do latim radio, significa raio. Então nós temos um ângulo central. Ao longo desse ângulo central nós temos um raio até uma extremidade. Então do ângulo central até uma outra extremidade nós temos essa medida desse segmento de reta, o nosso raio. Se nós andarmos no sentido anti-horário ou no sentido horário, nós vamos ter um arco. Então aqui está a representação de um arco. Nós vamos fazer algumas convenções para esse sentido horário e anti-horário, utilizando positivo e negativo. Então nós precisamos definir algumas questões, como por exemplo o arco e o raio. Tá, então nós temos aqui uma circunferência que nós temos no sentido anti-horário, começando pelo 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Nós temos aqui uma abertura em relação ao centro, né, o ângulo central é o raio. De uma extremidade à outra, nós temos um arco. Então, nós podemos dizer que se nós colocarmos um objeto, por exemplo, nós colocarmos um objeto numa posição e esse objeto rotacionar até uma outra posição, ele teve um arco, ele percorreu um arco de trajetória. Então, esse espaço angular vai ser definido pela razão do arco e o raio. Quando o tamanho do arco tem o mesmo tamanho do raio, nós vamos chamar isso de um radiano. Até deixei em evidência aqui, ó. O arco correspondente a um radiano é o ângulo formado quando o seu arco S, está aqui o nosso arco S, tem o mesmo comprimento do raio. Então nós vamos utilizar essa equação. O espaço angular é a razão entre o arco e o raio. No sistema internacional nós utilizaremos o radiano, então aqui nós temos uma definição. 2π é para uma volta completa,
2πrad igual a 360 graus. Então aqui nós temos uma relação entre radianos e ângulos. A metade da circunferência nós temos πrad igual a 180. Então tem alguns exercícios que podem trabalhar com radianos e outros com graus, então é possível fazer essa conversão de radianos para graus e de graus para radianos. Nós temos aqui essa relação, 2πrad igual a 360 graus. Vou deixar aqui esse objeto, esse móvel. Nós temos algumas questões para trabalhar, como por exemplo, comprimento e diâmetro. Então nós temos aqui três circunferências. A circunferência 1, ela tem um diâmetro de 5 centímetros, ela tem um diâmetro de 7, C2 tem um diâmetro de 7 centímetros, C3 tem um diâmetro de 20 centímetros. O comprimento da circunferência, como se nós abríssemos essa circunferência, C1 tem 15,7 centímetros, C2 tem 21,7 centímetros e C3 tem 63 centímetros. Matematicamente, existe uma equação que relaciona o comprimento da circunferência com o raio. Então, como é uma equação que é diretamente proporcional, o comprimento da circunferência cresce com o aumento do raio, ou nós podemos dizer aqui 2 vezes o raio, o diâmetro, então cresce com o aumento do diâmetro. Então existe uma constante de proporcionalidade entre o comprimento, ou nós podemos chamar o perímetro, né? O perímetro de um círculo é chamado de circunferência. Então o período, essa parte da circunferência que eu abri e intitulei de comprimento, o perímetro de um círculo é chamado de circunferência. O tamanho dessa circunferência é calculado por essa equação matemática. Então nós podemos dizer que existe uma relação entre o comprimento e o diâmetro. Então existe uma constante, que nós vamos intitular ela como o número π. Matematicamente, o π é uma proporção numérica definida pela relação entre o perímetro da circunferência e seu diâmetro. Então nós podemos ver aqui matematicamente o comprimento da circunferência 1 tem 15,7. Se nós dividirmos pelo seu diâmetro, nós vamos achar o número 3,14. Já a circunferência 2, o seu comprimento é de 21,7. Se nós dividirmos pelo seu diâmetro, que é 7, nós também vamos achar 3,14. E a circunferência 3, se nós dividirmos o seu comprimento, 63 centímetros, pelo seu diâmetro, que é 20, nós vamos achar também 3,14. Então é uma constante, é um número irracional, que é uma constante de proporcionalidade entre o perímetro de circunferência e o seu diâmetro. Então nós vamos utilizar nos nossos estudos do movimento circular uniforme o número π como 3,14 e π 3,14 quando formos utilizar como decimal, e quando formos utilizar como ângulo nós vamos usar o π, metade de uma circunferência, como 180, e 2π, a circunferência completa, a volta completa, 360 graus. Então, na matemática, o número π é uma proporção numérica definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Nós vamos utilizar essa letra grega π. Então, nós temos aqui o perímetro de circunferência que eu mostrei para vocês nessas três circunferências. Espaço angular. Então, se nós temos um móvel na origem e ele se movimenta numa orientação anti-horária, e ele vai de um ponto até outro ponto, ele percorreu um espaço angular. Para calcular esse espaço angular, é a razão entre o arco, a medida do arco e o seu raio. Então nós temos aqui alguns conceitos, como por exemplo o ângulo central. Nós temos de uma extremidade à outra, nós temos o raio, e nós temos esse espaço angular que é a razão entre o arco e o raio. Nós conseguimos saber então qual foi o espaço angular de um móvel que saiu de uma posição inicial e foi até uma posição final.
nós podemos definir também o deslocamento angular, quando o móvel está numa posição inicial e ele se movimenta até uma posição final, uma posição angular inicial até uma posição angular final. Então nós vamos utilizar agora a variação do espaço angular. Então a variação do espaço angular vai depender da variação do arco, da posição que o móvel estava até a posição que o móvel foi. Tem algumas convenções que nós vamos utilizar. No sentido anti-horário, o deslocamento angular é positivo. No sentido horário, o deslocamento angular é negativo. Então aqui nós temos um móvel que está indo no sentido do deslocamento anti-horário. Então nós vamos dizer que vai ser aqui, não está aparecendo, eu tinha botado menos e o mais, então nós vamos colocar aqui um símbolo, símbolo do mais. Então é uma convenção para saber o lado que o móvel está se movimentando. Então olha aqui, o móvel está indo no sentido anti-horário, então o deslocamento é positivo. Se fosse no outro sentido, seria negativo. É só uma convenção. Então a variação do espaço angular é a posição angular final menos a posição angular inicial. Se o móvel ele tem um deslocamento angular, ele leva um intervalo de tempo para percorrer. Então nós podemos agora chegar numa grandeza intitulada velocidade angular média. Então a velocidade angular vai ser a razão entre a variação desse espaço angular, o seu deslocamento angular, e o tempo em segundos que o móvel levou para sair de uma posição angular até uma outra posição angular. Então nós vamos medir essa razão entre o deslocamento angular em radiano e o tempo em segundo. A unidade então da velocidade angular média vai ser radiano por segundo e a unidade do deslocamento angular vai ser radiano. Eu deixei as equações bem simplificadas, as nossas equações. A equação da velocidade angular média também deixei simplificada. Está aqui a equação, velocidade angular média é a razão entre o espaço angular, o deslocamento angular em radiano e o tempo em segundo. O período então vai ser o tempo necessário, o tempo que o objeto leva para completar uma volta. Então é o tempo para uma volta completa, um ciclo completo. Então nós vamos medir isso. Cada vez que esse ciclo se repete, nós vamos medir isso como o nome de período. Então é o tempo que um objeto demora para completar o ciclo. Uma volta completa, podemos dizer assim. A unidade do período é segundo. Então até mostrei aqui, nós temos algumas imagens aqui, coloquei como referência. Nós temos aqui algumas engrenagens. A partir do momento que ela dá uma volta completa, não importa que seja no sentido horário ou anti-horário, a partir do momento que ela sai dessa posição angular inicial e volta para a mesma posição, é uma volta completa. Então vai levar um tempo para percorrer essa volta completa. Aqui também deixei marcado essa polia. A partir do momento que ela sai de um ponto de partida e chega nesse mesmo ponto de partida, ela teve uma volta completa. Então nós vamos medir isso como período. Matematicamente é o tempo e o número de vezes que esse fenômeno ocorre. A frequência vai ser o inverso do período. Se nós olharmos matematicamente as equações, tempo e número de vezes que o fenômeno ocorre, a frequência vai ser o número de vezes que o fenômeno ocorreu. Então a quantidade de vezes que passou por um ponto, nós podemos dizer aqui que nós temos aqui um ponto, ao ponto 1,
a nossa referência. 1, 2, 3, a nossa referência. Então a quantidade de vezes que passa por esse ponto nós vamos chamar de frequência. Em homenagem ao físico Hertz, essa frequência, a unidade é o Hertz. H maiúsculo, Z minúsculo. Então existe uma relação entre Hertz e rotações por minuto. 1 Hertz corresponde a 60 rotações por minuto. Nós conseguimos chegar nessa equação por meio de relações matemáticas. 1 RPM igual a uma rotação em um minuto. Uma rotação, né, nós sabemos que um minuto tem 60 segundos. Então, 1 Hz igual a uma rotação em um segundo. Então, a partir dessas relações matemáticas, nós conseguimos chegar aqui. 1 Hz corresponde a 60 rotações por minuto. Eu vou deixar em negrito aqui. Então, nós vamos utilizar nos exercícios essa relação de Hertz para RPM de RPM para Hertz. No sistema internacional, nós vamos usar o Hertz. Então, nós temos aqui o movimento circular uniforme, é quando a velocidade escalar ela é constante. Nós sabemos que a velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem modo, direção e sentido. No movimento circular uniforme, a direção e o sentido se alteram. Ele tem uma aceleração centrípeta e uma força centrípeta que muda a direção e sentido, mas a velocidade escalar, o módulo da velocidade, permanece constante. Então, no movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante. Desse modo, há relações importantes. A velocidade média, nós vimos anteriormente, que é a variação do espaço angular no intervalo de tempo, num tempo. E numa volta completa, quando faz os 360 graus, nós vimos que numa volta completa, 2π rad. Uma volta completa, 2π seria 360, como a unidade de espaço angular é rad, então 2π rad. E o tempo para uma volta completa, nós vimos que é o período. O período é a medida do tempo para uma volta completa. Então nós podemos matematicamente substituir a velocidade média por 2π e substituir o tempo pelo próprio período. Então, matematicamente, como o período e a frequência são inversos, nós vimos aqui matematicamente que elas é uma grandeza que são inversas, nós podemos chegar nessa relação, nós podemos chegar aqui numa relação que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, sabendo a frequência de rotação, eu posso saber qual é a velocidade angular. Velocidade angular em radiano por segundo, 2π, né, seria uma revolução completa em torno de um eixo, então uma volta completa, e a frequência angular em Hertz. Então, essa equação eu vou deixar em negrito, que nós vamos utilizar ela nos próximos exercícios. Então nós podemos usar as duas equações. Então vai depender de cada exercício, o que está pedindo no exercício. Então aqui no próximo slide nós temos aqui o cálculo da aceleração média. A razão entre a variação da velocidade angular e o tempo gasto vai nos dizer qual a aceleração angular média em radianos por segundo ao quadrado. Então, a variação da velocidade angular em radianos e o tempo gasto vai nos mostrar matematicamente o valor da aceleração angular média em radianos por segundo. Nós vamos estudar também no movimento circular uniforme polia, correia e corrente ideal. Por qual motivo nós vamos utilizar esse nome ideal? Uma polia ideal, ela tem a capacidade, aqui eu representei a polia, uma polia ideal tem a capacidade de mudar a direção da correia ou fio, né, do fio, ou até mesmo da corrente, e transmitir a força integralmente. Então nós vamos desconsiderar nesse caso forças de atrito. A correia ela não vai deslizar, então ela é perfeita nesse caso. Correia, corrente ou fio ideal. Então mostrei para vocês os dois exemplos aqui, a correia que vai transmitir o movimento de uma polia para outra, a corrente que vai transmitir o movimento da coroa para a catraca ou vice-versa.
A correia, corrente ou fio ideal é caracterizado por ter massa desprezível, ser inextensível e flexível. Ela é capaz de transmitir totalmente a força aplicada de uma extremidade para outra. Então, essas são as características da polier, corrente, né, e correia ideal. Então, nós vamos utilizar nos próximos exercícios. Então, como eu falei para vocês, existe uma relação entre as velocidades linear e angular. Quando o intervalo de tempo tende a zero, nós podemos matematicamente estabelecer uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, multiplicado pelo raio. Então, nós podemos dizer que a velocidade linear de um corpo em movimento circular uniforme é igual ao produto da velocidade angular pelo raio da trajetória descrita pelo corpo. Então, nós vamos utilizar essa equaçãozinha que relaciona as velocidades linear e angular. Também existe a relação entre as acelerações linear e angular. Então, a aceleração linear é igual à aceleração angular multiplicada pelo raio quando o intervalo de tempo tende a zero. Então, nós podemos dizer que é a aceleração instantânea e aqui a velocidade instantânea, como o tempo tende a zero. Intervalo de tempo. A aceleração linear de um corpo em movimento circular uniforme é igual ao produto da aceleração angular pelo raio da trajetória descrita pelo corpo. Então, nós vamos utilizar essas duas equações nos exercícios. Então, aqui nós temos algumas aplicações. A situação 1. Uma partícula está em movimento circular de raio igual a 10 cm e percorre um arco de 30 cm. Então, ela saiu de um ponto inicial e foi até um ponto final. Então, ela está num espaço angular inicial e ela foi até um espaço angular final. Então, nós podemos calcular o espaço angular sabendo qual foi o arco percorrido pela partícula. Então, nós vamos utilizar matematicamente o arco, né, o espaço angular é a razão do arco pelo raio. Então, o nosso espaço nós vamos calcular nessa equaçãozinha. Então, o arco foi de 30 centímetros dividido pelo raio de 10 centímetros. Tá? Então, vou colocar aqui. Então, vai aqui 30 centímetros dividido por 10 centímetros. Então, nós temos aqui 30 dividido por 10, nós temos 3 radiano. Então, esse é o espaço angular dessa partícula. O comprimento total da circunferência é de 62,80 centímetros. Então, ela percorreu aqui um espaço angular quase a metade de uma circunferência. Não chegou na metade. Uma partícula está em movimento circular de raio 5 cm e percorre um arco de 15,7 cm. O comprimento da circunferência é igual a 31,4 cm. Determine o espaço angular dessa partícula. Então, matematicamente, nós vamos usar a razão entre o arco e o raio. Então, nós temos aqui um arco de 15,7 centímetros dividido por 5 centímetros. E não ficou certo aqui. Vamos ver se eu vou apagar aqui. 15,7 centímetros dividido por 5 centímetros. Então, agora vamos utilizar a calculadora para fazer 15,7 dividido por 5. Nós temos aqui 3,14. 3,14 radiano. Podemos dizer que andou a metade da circunferência. Situação 3. Nós temos uma serra circular, possui 45 centímetros de diâmetro, o diâmetro da serra, e opera com uma frequência máxima de 180 RPM. Determine a velocidade angular de rotação da serra. Então, nós vamos usar matematicamente a relação. Eu vou trocar aqui, não vou trocar para a letra grega o ômega. Vou substituir aqui. Pronto, agora fica mais correto.
Então nós vamos utilizar a relação entre a velocidade angular e a frequência, a 2π, porque é uma volta completa. Então aqui nós temos o movimento circular uniforme. Só que a frequência está em rotações por minuto. Nós precisamos transformar para Hertz. Então existe essa relação entre Hertz e RPM. Então, como vimos aqui, 1 Hertz corresponde a 60 RPM. Então nós temos aqui x igual a 1800 RPM, rotações por minuto. Então nós vamos dividir o 1800, então x vai ser 1800 RPM. Só deixar o valor 1800 dividido por 60, nós vamos ter aqui 30 Hz. Então nós já sabemos a frequência em Hz. 30 Hz é a frequência, é o tempo para a frequência é o número de voltas no intervalo de tempo. Então aqui nós temos 30 vezes por segundo. 30 Hz seria 30 vezes por segundo. Então vamos utilizar agora matematicamente a equação. Vou copiar aqui para facilitar. Então 2 vezes π, nós sabemos matematicamente que π é 3,14, vezes a frequência, que é 30 Hz. Então nós vamos multiplicar aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então, 2 vezes 3,14, 2 vezes 3,14, vezes 30. Nós temos aqui 188,4 radiano por segundo, que é a unidade de velocidade angular, radiano por segundo. O próximo exercício. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo tal que seus pneus rolam sem qualquer deslizamento. Importante essa informação aqui, rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu, então aqui está as características do pneu. O exercício não vai mostrar essas características, mas eu vou ampliar os conhecimentos de vocês. Então a informação relevante aqui para fazer o exercício é o diâmetro do pneu. Ó, tem diâmetro igual a 0,51 metros. Como a equação depende do raio, nós sabemos que o raio, se nós dividirmos o diâmetro por 2, então o raio é metade do diâmetro. Agora vamos entender essas informações aqui do pneu. 185/75, esse pneu tem uma roda de 14, 82 e o S. Vamos entender, vamos aumentar nossas compreensões para esses valores aqui. Não é relevante esses valores no exercício, mas sim o valor do diâmetro. Mas para calcular o diâmetro, claro, precisaria ter a compreensão dessas características. Então vamos entender essas características. Então a roda 14 é a parte interna, então aqui roda 14, esse 14 está em polegadas. Matematicamente nós temos que fazer uma regra de 3, uma polegada é 2,54 centímetros. Então nós temos aqui o primeiro número, que é o 185, vou voltar aqui, ó, 185/75, nessa ordem. O primeiro número, 185, largura em milímetros, não está nem no sistema internacional. Então nós temos aqui a largura do pneu em milímetros. O 75 indica a altura lateral, então nós temos aqui o perfil altura. Então é importante essa altura do pneu. Nós temos aqui o diâmetro do aro, essa parte interna, ó, 14 polegadas. Então, matematicamente, se eu multiplicar 14 vezes 2,54, eu tenho ali 35,56 centímetros. Então, o diâmetro interno da roda. Fator de carga, 82 é o fator de carga e S é a velocidade máxima. Então, vamos ver qual o fator de carga que esse pneu suporta, 82. Então, nós temos aqui o índice de carga, 82, esse pneu suporta até 475 kg. E o índice de velocidade, o nosso é S, então, até uma velocidade de translação de 180 km por hora. Então, para calcular qual o diâmetro total, nós temos que somar o diâmetro interno da roda,
14, aproximadamente 36 centímetros, se arredondar, né? 35,56 nós podemos arredondar. Só que o diâmetro, nós precisamos considerar a lateral do pneu. Então nós temos aqui a lateral e mais o outro pedacinho. Então nós temos aqui a lateral de 7,5, 7,5. Esse valor aqui já foi transformado para centímetros. Então se nós somarmos as duas laterais do pneu mais o diâmetro interno, nós vamos ter um valor, ó, tamanho total roda mais o pneu. Eu não posso considerar só a metade do pneu, então, tem que considerar o pneu como o todo. Então, o tamanho total, a roda mais o pneu, né, se eu somar ali os 35,56, que é o diâmetro interno, mais as duas laterais, eu tenho aproximadamente os 0,51 metros. Então, nós temos o diâmetro total, né, da roda mais o pneu. Então, foi importante essas compreensões. Todos os pneus, eles vêm com essas marcações, tem diferentes tipos de pneus, teria que olhar essa numeração e consultar essas tabelas. Essas tabelas aqui, elas estão disponíveis na internet. Até coloquei o site de referência das tabelas. Mas vamos voltar para o exercício. Então agora já sabemos como que chegamos nesse valor de 0,51. E um tacômetro, equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Então tem veículos que eles têm rotações por minuto. Aqui nós temos que multiplicar por 1000, né? Rotações por minuto, nós temos que multiplicar por 1000. E está indicando aqui, né, o tacômetro está indicando 900 RPM, então está um pouquinho menos de 1000 RPM. Então, a velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo e a velocidade do automóvel em km por hora. Então, nós temos aqui, ele está com uma velocidade, nessa rotação de 900 RPM, ele está com uma velocidade de mais de 80 km por hora e menos de 90. Então, vamos chegar nesses cálculos aqui. Qual a velocidade angular de rotação, com base no tacômetro, marcando 900 rotações por minuto, e sabendo que o diâmetro do conjunto, né, da roda mais o pneu, tem 0,51 metros. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então a resolução, a velocidade angular depende, para uma volta completa, 2π vezes a frequência. Só que a frequência está em rotações por minuto, nós precisamos transformar para Hz. Então vale a relação 1 Hz igual a 60 rotações por minuto. Então se eu dividir 900 por 60, eu tenho uma frequência de 15 Hz. Então o raio, nós vimos que é a metade do diâmetro, aqui nós temos aqui 0,51 o nosso diâmetro. Se eu dividir por 2, esse aqui é o nosso raio do conjunto roda mais pneu. Então, utilizando matematicamente aqui, a velocidade angular, 2π vezes a frequência. 2π é 3,14 e a nossa frequência é de 15 Hz. Nós fizemos a conversão de rotações por minuto para Hz. Então, a velocidade angular desse veículo é de 94,2 radianos por segundo. Como que eu faço para transformar esse valor, né, para saber qual é a velocidade em km por hora? Então existe a relação, velocidade linear. Se eu sei a velocidade angular e eu sei o raio, por isso aquelas duas informações são relevantes, eu consigo determinar a velocidade de translação. Então eu tenho a velocidade angular, 94,2, foi o que nós achamos aqui, vezes o raio. Então nós vamos achar, essa multiplicação vai resultar em 24,02 metros por segundo. Para transformar metros por segundo para quilômetros por hora ou quilômetros por hora para metros por segundo, existe uma relação de 3,6. Então se eu multiplicar 24,02 metros por segundo por 3,6, eu vou achar aproximadamente 86,5 km por hora. Então aqui no painel, com essas características de pneu, roda,
com essa velocidade de 900 rotações por minuto, eu sei que esse veículo está com uma velocidade de mais de 80 km por hora. Então é uma relação interessante. Situação 5. Considere duas polias, a polia A e a polia B. Elas estão conectadas por uma correia ideal, ela não vai deslizar, ela não vai, a gente pode dizer assim, ela é inextensível. Então, com duas polias A e B conectadas por uma correia, sem escorregamento, importante essa afirmação, num movimento circular uniforme. Seus raios correspondem ao raio da polia A é 30 centímetros e o raio da polia B 5 centímetros. Então, determine as rotações realizadas pela polia B, sabendo que a frequência de rotação em A é de 20 rotações por minuto. Então, nós podemos fazer isso, calcular essa rotação da polia utilizando a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Tá? A velocidade linear, que seria a velocidade da correia, ela é a mesma para as duas polias, senão a correia iria, sofrer uma ruptura. O que vai mudar vai ser a velocidade angular. A polia A tem 20 rotações por minuto, o raio dela é 30 e o raio da polia B é 5. Se nós dividirmos 30 por 5, nós vamos encontrar o valor de 6. Então, ela é 6 vezes menor, a polia B é 6 vezes menor do que a polia A. Se eu sei que a rotação da polia A é de 20 rotações por minuto, a polia B, quando a polia A dar uma volta completa, a polia B ela vai dar 6 voltas. Então, nós podemos multiplicar 20 por 6, nós iríamos encontrar 120 RPM. Então, a polia menor, a polia B, ela é mais rápida, a sua velocidade angular ela é maior do que a polia A. Mas, matematicamente, nós podemos igualar as velocidades linear, pelo motivo de que a velocidade na correia ela é igual, senão iria sofrer uma ruptura. Então, nós podemos igualar as equações. A velocidade linear da polia A e a velocidade linear da polia B seria a velocidade da correia. Elas são iguais. Velocidade, então, nós podemos substituir aqui agora. Ó, a velocidade angular da polia A vezes o raio da polia A. Igual, eu vou colar aqui, vou só arrumar as letrinhas, que mudaram todas as letrinhas aqui. Então, nós temos aqui a velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Olha, ficou... Vou deixar... Tanto faz o raio maiúsculo, minúsculo. Eu vou usar minúsculo que está na equação minúscula ali. Então, pronto. Tá. Então, o que eu sei? Qual é a velocidade angular da polia A? De 20 rotações por minuto. Então, 20 rotações por minuto. Qual é o raio da polia A? 30. Qual é a velocidade angular da B? Vamos imaginar que eu não sei. Então, vou deixar aqui a variável. Vezes o raio. O raio é 5 centímetros. 20 vezes 30, 600. Igual, eu vou copiar aqui para facilitar. Então, agora, matematicamente, nós vamos isolar. Eu vou copiar aqui só para facilitar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para facilitar o nosso cálculo. Então, vamos isolar. 600 dividido por 5. Isso aqui vai resultar em 120 rotações por minuto. Mas eu posso fazer esse exercício mentalmente. Então, a polia maior, ela vai ter uma velocidade angular menor. A polia menor vai ter uma velocidade angular maior. Então, se eu dividir os raios, se eu dividir 30 dividido por 5, 6, significa que a polia menor é 6 vezes mais rápida, a polia maior é 6 vezes, ela é menos rápida. 6 vezes essa proporção. E matematicamente nós podemos usar essas equações. Então está aqui os resultados. A polia A tem 20 rotações por minuto e a polia B tem 120 rotações por minuto. Vamos lá para o próximo exercício.
Situação 6. Considere 3 polias A, B e C conectadas por uma correia ideal, sem escorregamento. Quando ele diz aqui sem escorregamento, significa que é uma correia ideal, num movimento circular uniforme. Seus raios correspondem. Então, o raio da polia A, 40 centímetros, o raio da polia B, 20 centímetros, e o raio da polia C, 10 centímetros. Vamos ver aqui o que pede. Se a polia de raio maior gira com frequência de 300 rotações por minuto, então a polia A tem 300 rotações por minuto. A polia de tamanho intermediário tem frequência em Hz, então que é o resultado aqui em Hz. Além de encontrar o resultado em rotações por minuto, tem que transformar para Hz. Então, polia maior, a intermediária e a menor. Então, nós podemos usar matematicamente aquela equação. Eu vou copiar aqui a equação para facilitar o nosso cálculo. Eu vou colocar aqui, deixa eu trocar aqui para ter espaço. Vou colocar aqui a polia B e aqui a correia. Posso colocar aqui a correia para o outro lado aqui para ter espaço para fazer o cálculo. Então eu vou apagar esses números todos aqui. Então vamos lá. Eu sei, que dados eu sei? Eu sei da polia maior, ó, da polia maior, ela tem o raio de 40. Se a polia de raio maior gira com frequência, então eu sei o raio da maior e eu sei a frequência de rotação da polia maior. Então eu vou chamar ela aqui de VA e VB a intermediária. Ó, a polia de tamanho intermediário tem frequência em Hz. Então eu vou usar aqui as características. Então eu vou usar a relação entre as velocidades lineares. A correia das 3 polias, ela é uma correia ideal. Então vamos fazer o cálculo. A velocidade angular, então 300 rotações por minuto vezes o raio. O raio da polia maior é 40 centímetros, igual. Por que eu não usei a polia menor? Porque eu não tenho dados para fazer, eu só tenho a polia menor, eu só tenho o raio dela. Então, a polia maior tem todas as características que eu preciso, tem a velocidade e o raio. Como ele quer saber, o exercício quer saber a velocidade angular em Hz da polia intermediária, então eu igualei a equação aqui, eu posso até colocar em parênteses aqui, ó, polia A, polia B, polia maior, polia intermediária. Deixa eu diminuir aqui o espaço. Tá. Então, a velocidade angular da B, eu não sei quanto é, vezes o raio. O raio eu sei. O raio é de 20 centímetros. Então, eu vou colar aqui. 300 vezes 40, eu tenho aqui um valor de 12.000. 3 vezes 4, 12 mil. Isso, 12.000. Dividido por 20. Então, eu fiz aqui 300 vezes 40, 3 vezes 4, 12, 12.000. Isolei a velocidade angular da polia B. Então, 12.000 dividido por 20, nós temos aqui, então, eu vou colar aqui, 600 RPM, 600 rotações por minuto. Mas o resultado precisa ser em Hz, então nós temos aquela relação, 1 Hz corresponde a 60 RPM. Então, de RPM para Hz, nós vamos dividir. Então, vou fazer 600, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou diminuir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, eu vou dividir, então. 600 eu vou dividir por 60. Então, 60 dividido por 6, eu tenho 10 Hz. Então, esse é o resultado em Hz. Como o exercício pediu, fizemos a relação. Então, agora, poderia até calcular a velocidade de rotação da polia C. Ela é a menor, então ela é a mais rápida. Vamos ver o seguinte cálculo aqui, nós podemos fazer esse cálculo mental. A polia A
tem 40 centímetros de raio e a polia menor C tem 10. Então, se nós dividimos 40 por 10, nós vamos achar 4. Vamos achar 4. A rotação da polia maior é de 300, então se nós multiplicarmos 4 por 300, nós vamos achar 1.200 rotações por minuto. Então, a velocidade, nós podemos ver aqui, ó, a polia A tem 300 rotações por minuto. A polia B, nós acabamos de calcular, tem 600 rotações por minuto. E a polia C, ela é 4 vezes menor, olha, 40 dividido por 10 é 4, ela é 4 vezes menor, então ela é 4 vezes mais rápida, então em relação à polia A. Então se eu multiplicar 300 por 4, 4 vezes 3, 12, 1.200, não, botei errado aqui, 1.200 rotações por minuto. Ó, também poderia ter feito em relação à intermediária e à menor. 20 dividido por 10, 2. Então, ela é 2 vezes mais rápida do que a polia intermediária. Então, se eu multiplicar 600 por 2, eu tenho 1.200. Então, o exercício está finalizado. Vamos para o próximo. Situação 7. Aqui nós temos a ideia da bicicleta. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional, sem marcha. Aqui tem uma dica, depois a gente vê a dica aqui. Na bicicleta, a coroa, bom, eu coloquei essa imagem aqui, né, para saber o que é a coroa, o que é a traca. Então, na bicicleta, a coroa, está aqui a coroa, está aqui a coroa, onde é exercido o movimento, o torque, né, podemos dizer aqui, aplicada a força aqui e produzindo o torque. A bicicleta, a coroa A, então está aqui a coroa, ó. Conecta-se a catraca, então a catraca é a menor e ela está conectada na roda, mais o pneu da bicicleta, na roda da bicicleta, por meio da correia. Então aqui chamou a correia de P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira. Então B está conectada, então a catraca está conectada com a roda. Então aqui tem essa dica. A catraca B e a roda estão acopladas por um eixo, né? Por um eixo. Então desse modo possuem a mesma velocidade angular. Então como elas estão conectadas, está querendo dizer o seguinte. Deixa eu representar aqui para vocês, ó. Vamos imaginar aqui a roda da bicicleta e ela tem agora uma catraca que está acoplada, deixa eu fazer de cor diferente, que está acoplada na roda. Então esse conjunto tem a mesma velocidade angular, esse conjunto tem a mesma velocidade angular. Mas como isso é possível? Porque elas estão acopladas. Se fossem separados e conectados por uma correia aqui, aí seria diferente as velocidades. Mas como estão acopladas, elas têm a mesma velocidade angular. Então essa dica aqui é muito importante para o exercício. Então, se elas têm a mesma velocidade, nós podemos dizer aqui que a velocidade da roda e da catraca, elas são iguais. Então, já podemos dizer isso aqui, ó. Vou até copiar aqui, ó, esses dois aqui, ó. Isso aqui é uma informação importante para poder resolver o exercício. Estou dizendo aqui que a velocidade da catraca e da roda, né, tem a mesma velocidade angular. Então, já podemos eliminar vários exercícios aqui. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares, então a velocidade da coroa, a velocidade da catraca e a velocidade da roda são tais que, então vamos ver aqui, ó. Vamos ver quais que nós podemos eliminar. Olha aqui, a velocidade da catraca e a velocidade da roda são diferentes aqui, ó, é maior. Não, então isso aqui nós podemos eliminar. Esse aqui, então, vou escrever aqui, já está errado. Deixa eu escrever aqui, ó. Isso aqui já está errado. Errado. Vamos ver os outros. Por que errado? Porque como elas estão acopladas, tem a mesma velocidade angular. Essa aqui tem a mesma, vamos ver. Ó, símbolo de maior e menor. Aqui está dizendo que
a velocidade da catraca é menor do que a da roda. Então isso aqui está errado, né? De acordo com a nossa igualdade, que não pode. Aqui também a velocidade da catraca é maior que a velocidade da roda. Então aqui também está errado, isso aqui não pode. Aqui nós temos essa igualdade, mas está dizendo que a velocidade da coroa e da catraca são iguais. E isso não pode, porque elas têm diâmetros diferentes. Então nós vimos que nos outros exercícios, quando tem diâmetros diferentes, elas não estão acopladas, elas estão conectadas por uma correia, elas não têm a mesma velocidade. Então isso aqui não pode. Então só sobrou a letra A. Ó, a catraca e a roda têm a mesma velocidade e esse conjunto é maior, a velocidade é maior do que a velocidade da coroa. E é certo, como ela é menor, ela vai, quando a coroa der uma volta completa, a catraca vai dar mais voltas completas, porque ela é menor. Então nós vimos que, matematicamente, nós podemos ver essa relação pelos raios. Então a resposta correta aqui, nós temos a letra A. Vamos lá. Aqui uma regra prática, eu não vou fazer todos. Então nós temos aqui Hertz para RPM multiplica por 60 e RPM para Hertz divide por 60. Então vou fazer o primeiro. Então aqui transformar 4 Hertz em RPM. Então nós vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 60. Então nós temos aqui 240 rotações por minuto. Tá, aqui é o contrário, ó. 7.000 RPM em Hertz. Então nós vamos fazer 7.000 dividido por 60, né? 7.000 RPM Hertz, então é a divisão. 7.000 dividido por 60, nós temos 7.000 dividido por 60, nós temos 116, eu vou arredondar aqui para 117 Hz. Tá. Os outros, então, é essa relação, ou multiplica ou divide por 60. Não vou fazer todos, senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo. Então vamos lá. Situação 9. Um móvel com velocidade linear de 12 π centímetros por segundo, numa trajetória circular de raio 4 centímetros, apresenta qual velocidade angular? Então vamos utilizar matematicamente aqui a relação entre velocidade angular e velocidade linear e velocidade angular. Então vamos utilizar a equação matemática. Deixa eu voltar lá para buscar essa equação. Aqui a equação. Vamos voltar lá no exercício. Aqui. Vamos lá. Deixa eu colar aqui. Ih, não colou. Ah, agora colou. Então vamos lá. A velocidade linear eu tenho aqui de 12, eu vou copiar aqui para facilitar esse π aqui. 12, eu vou separar as variáveis, é importante aqui separar as variáveis, vou chamar aqui de dados. Tem bastante espaço aqui para fazer. Deixa eu aumentar aqui. Vou chamar então de dados. Eu tenho a velocidade linear, eu tenho o raio. O raio 4 centímetros. Então vamos usar matematicamente. Apresenta qual velocidade angular? Então nós vamos aqui, que é a velocidade angular, vou copiar aqui. Vamos fazer aqui então. A velocidade angular é a razão da velocidade linear dividido pelo raio. Então, nós temos aqui... Opa, não quis fazer isso aqui. Vamos lá. Igual. A velocidade linear, nós temos aqui, eu vou copiar para facilitar. 12 centímetros por segundo dividido por 4 centímetros. Então nós temos o resultado aqui, 12 centímetro com centímetro corta. A gente sabe que velocidade angular é radiano por segundo. Então nós temos aqui 12 dividido por 4, nós temos 3. Deixa eu copiar aqui. 3 π, deixar em função de π, 3 π radiano por segundo. Então tá aqui, ó.
Aqui é o tempo para uma volta completa. Aqui, ó. Essa é a velocidade angular para uma volta completa. É um exercício fácil de fazer, com base na relação entre a velocidade linear e angular. Vamos para o próximo exercício. O esquema representa uma polia que gira em torno do seu eixo. Então, nós temos o eixo aqui, ó, a velocidade do ponto A. Então, a velocidade do ponto A, a velocidade linear no ponto A é de 50 centímetros por segundo. E a velocidade no ponto B é de 10 centímetros por segundo. Como a velocidade matematicamente, olha aqui, ó. Aqui já é a resolução, deixa eu copiar aqui. A velocidade linear depende do raio. A distância, está dizendo mais uma informação importante, a distância AB, então nós temos aqui a distância, o raio, então nós temos aqui dois raios, né? O raio de B a O e o raio de A a O. Nós temos aqui então a equação matemática, a velocidade linear então depende do raio, mas a velocidade da polia, a velocidade angular, ela é a mesma. O que vai mudar aqui vai ser as velocidades e os raios, a velocidade linear e os raios. Então, a velocidade linear no ponto A é maior do que a velocidade linear no ponto B, claro. Como é em função do raio, maior o raio, maior vai ser a velocidade. Pelo motivo de que a velocidade angular ela é constante. Tem uma rotação aqui, um movimento de rotação com uma velocidade angular constante. Movimento circular uniforme. Então pede a velocidade angular da polia, nós temos que calcular a velocidade angular e o diâmetro da polia. Então, se nós sabemos o raio, né, multiplicando por 2, o diâmetro é o dobro do raio. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, nós vamos partir aqui com base na equação, nessa equação. Vou até aumentar ela aqui para podermos partir com essa equação. Como a velocidade angular é a mesma, então nós vamos partir dessa ideia aqui, ó, resolução. Nós temos aqui a velocidade linear no ponto A, 50 centímetros por segundo, a velocidade linear no ponto B, tá aqui os vetores, de 10 centímetros, e a distância AB. Então, essa distância AB é de 20 centímetros. Então, nós não sabemos o raio. Nós precisamos, para saber o raio, nós precisamos saber qual é a distância BO. Isso nós não sabemos. Nós vamos usar matematicamente a equação, velocidade linear igual ao produto da velocidade angular vezes o raio. Eu escrevi aqui, velocidade angular é constante, logo a velocidade angular é calculada pela divisão da velocidade linear pelo raio. Então, a velocidade angular ela é a mesma para quaisquer um desses dois pontos aqui. Só que eu preciso saber qual o valor do raio. Eu não sei. E o exercício só me deu aqui o valor de AB. Então, eu não tenho, com base na velocidade, se eu dividir 50 centímetros por segundo somente pelo valor de AB, eu não vou achar a velocidade angular, porque teria que ser em relação ao raio. Eu teria que saber o valor AB mais BO, e eu não sei. Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo. É bem trabalhoso, mas nós vamos fazer. Então, a velocidade linear de B depende do raio de BO. E eu não sei esse raio. A velocidade linear do A depende do raio AO, todo esse raio aqui, esse somatório, eu também não sei. Então, nós vamos ter que fazer uma articulação aqui, uma equação matemática para calcular esse pedacinho aqui, OB. Então, o que eu fiz aqui? Eu igualei, como a velocidade angular, tanto no ponto A quanto no ponto B, elas são iguais, eu igualei as duas equações. Ó. Eu fiz isso aqui, ó, velocidade. A partir dessa equação, eu igualei nos dois pontos. Aqui seria o ponto A, ó, a velocidade linear no ponto A e no ponto B. A velocidade linear no ponto A depende do raio AO, todo esse raio aqui, ó, todo esse raio aqui. A velocidade linear no ponto B depende desse raio aqui BO. Então, eu preciso agora fazer essas condições. O raio AO
é o somatório do AB, e eu tenho essa medida ali, ó, 20 centímetros, mais o BO. O BO eu não tenho, vou até deixar em negrito aqui, porque eu não tenho esse valor. O raio, olha ali, ó, o raio BO, né, o raio BO é esse tamanho que vai do B até o O. Eu não sei esse tamanho aqui. Se eu soubesse esse tamanho aqui no exercício, era fácil de fazer o exercício. Era só dividir a velocidade linear no ponto A pelo seu raio e dividir a velocidade linear no ponto B pelo seu raio. Aí eu ia achar o mesmo valor de velocidade angular nos dois pontos. Mas eu não sei essa medida BO, eu não sei. Então é por isso que vai dificultar. Então eu preciso encontrar esse valor. Então agora eu vou aqui, ó. O que eu fiz agora nas equações? Eu substituí o raio AO, eu sei que o raio AO é o raio AB mais BO. E o raio, né, da velocidade no ponto B é somente do B até o O. Então eu não tenho essas duas medidas aqui, eu não tenho. Deixa eu colocar em negrito aqui para facilitar. Eu não tenho essas duas medidas, mas eu posso utilizar utilizar essa equação matemática, fazendo o desenvolvimento para calcular. Essa aqui, o AB, eu tenho. Então, olha o que eu fiz. Eu multipliquei agora em diagonal. Ó, VA, a velocidade no ponto A, a velocidade linear no ponto A, é o produto do raio BO, igual a velocidade linear no ponto B, é o produto do, multiplicando nas diagonais, né? Ó, AB mais BO. O que eu sei? Eu sei que a velocidade linear A, tá aqui o exercício está me dizendo, ó, 50 centímetros por segundo. Então eu substituí ali 50 vezes o B até o O que eu não sei. Igual, a velocidade linear B é 10 centímetros. Então aqui eu tenho, vou colocar em negrito para acompanhar a linha de raciocínio. Então tá aqui os 10. Multiplicado, né? AB. O AB eu sei, ó, o AB vale 20 centímetros. E o BO eu não sei. Então a minha incógnita, aqui eu vou deixar em negrita, a minha incógnita é o BO. É o raio que vai do B até o O, né? É esse raio, ó, da origem até o B. Vou deixar em negrito. Fazendo matematicamente, então 50 vezes BO igual 10 vezes 20, 200. 10 vezes BO, 10 BO. Então, usando as propriedades da matemática, letras de um lado, números do outro, 50 BO, ó, 50 BO, o 10 BO passei para o outro lado, igual a 200. Deixei somente o 200 de um lado da igualdade. 50 menos 10, 40. Se eu isolar o BO, então vai ser 200 dividido por 4, 5 centímetros. Então, agora eu sei que o BO tem um tamanho, uma distância de 5 centímetros e o AB de 20 centímetros. Então aqui eu posso colocar aqui o AB de 5 centímetros e o BO de 5 centímetros. Então agora eu tenho o que eu preciso. Então o raio, a gente podemos dizer aqui o raio, vou colocar aqui, ó, vamos ver se tem espaço. Não, não vai ter espaço. O raio AO é 25. Então eu posso fazer as duas contas. Se eu for calcular a velocidade angular no ponto A, então a velocidade angular, utilizando a equação, a velocidade angular no ponto A é a velocidade linear, 50, dividido pelo raio AO, que agora nós vimos que é o somatório dos dois pontos, das duas distâncias, AB mais BO, 25. 50 dividido por 25, 2 radianos por segundo. Agora eu vou calcular a velocidade no ponto B. O raio é menor. A velocidade linear é menor. Então, velocidade no ponto B, linear, 10 centímetros por segundo. E o raio agora de B até O é de 5 centímetros. A distância de B até O é de 5 centímetros. Então, nós temos um raio aqui de 5 centímetros. 10 dividido por 5, nós temos 2 radianos por segundo. Claro, a velocidade angular tem que ser a mesma. A polia tem a mesma rotação. Ela vai ter diferentes velocidades lineares porque depende do raio. Maior o raio, maior a velocidade linear. Menor o raio, menor a velocidade linear. Mas a velocidade angular é a mesma. Aqui nós temos algumas referências de alguns exercícios que eu tirei.
da internet, algumas imagens que eu tirei da internet. Espero que com a aula de hoje tenha aumentado um pouquinho as compreensões de vocês. Eu vou postar esse vídeo no meu canal, canal do Cima. Se inscreve lá. Até a próxima videoaula.